Aí é só clicar em entendi, só para vocês tomarem ciência que está sendo gravado. Tudo que vocês disserem poderá e será usado contra vocês no tribunal. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar aí. O que acontece? O material que eu vou usar para vocês, tá, é o mesmo material que eu usei lá para a turma de pós-graduação, lá de onde eu fiz a minha pós, né? Que eu acho mais justo, porque vocês têm um material um pouco mais completo, né, quando a gente fala de infarto. Tratamento de infarto, atendimento na hemodinâmica, tudo isso, né? Então, a ideia é justamente que vocês tenham esse conhecimento, que a gente consiga ver as coisas desde a origem até chegar para a gente lá na sala de hemodinâmica, chegar para a gente lá na UPoint, né? Como é que acontece esse processo e vocês entenderem por que muitas das vezes o paciente chega daquele jeito, né? Todo quadrado, todo ruim, a gente não consegue, às vezes, fazer o exame, ou a gente pega um paciente que fica dando problema para a gente lá na sala, né? Esse aí sou eu, né? É que vos fala, né? Só para relembrar aí, tá? Fazer aquela propaganda, né? Tem pós-graduação em cardiologia, né? Enfim, o que interessa que não é a mim que vocês querem ficar olhando. Então, pessoal, durante todo o período do treinamento, tá, do curso, o que a gente quer falar para vocês? Apresentar o laboratório de hemodinâmica para vocês. Não tem como não falar, a gente dentro do laboratório de hemodinâmica, a gente tem que falar de proteção radiológica o tempo todo. A gente está exposto à radiação, né? Por isso que a gente usa aquele capote de chumbo, tem dosímetro, protetor de tireoide, então a gente vai explicar isso para vocês. Mostrar para vocês alguns insumos que a gente usa para realizar os exames, né? Que insumos são esses? Os catéteres, o que vem na mesa, uma mesa básica, né? O arsenal farmacológico, as medicações básicas que a gente usa durante a realização do exame, tanto para o exame quanto para possíveis emergências que possam acontecer durante a realização dos exames, tá? Vamos falar de infarto, não tem jeito, porque é nosso carro-chefe lá, é o que a gente mais fala, tratar infarto, né? Eu vou falar um pouco desse protocolo porta-agulha, porta-balão, né, o atendimento do infartado lá na sala de emergência, e aí vocês vão entender um pouco por que o paciente, às vezes, chega ruim para a gente, ele é mal trabalhado, né? Esse paciente ele é mal trabalhado lá na UPA, na sala de emergência, né? Então, a gente acaba tendo alguns problemas, né, com relação a isso, tá? Por isso que o paciente, às vezes, chega para a gente, pô, cheio de problema lá. Estou mexendo aqui que eu estou tentando ajudar a Silene. Bom, vamos falar das duas coisas que a gente mais faz lá, que é o cateterismo cardíaco. O que é o cateterismo? O que ele serve, né? E a angioplastia coronariana, né? E dentro desses dois cenários, o que mais pode acontecer de intercorrência, né? E alguns cuidados pós-procedimentos, beleza? Então, assim, eu tentei fazer um negócio bem abrangente, né? Para a gente poder ter um negócio legal, bonito, e assim vocês entenderem todo o processo, na verdade, desde quando o cara passa mal em casa, até a hora que o cara chega para a gente lá e por que as coisas acontecem, beleza? Como eu falei, gente, se vocês tiverem dúvida, né, falar aí para a gente poder tentar tirar a dúvida quente aqui. Se gerar dúvida depois da aula, não tem problema. Você fala com a gente, manda mensagem que a gente esclarece a dúvida ou na próxima aula, ou eu mando um áudio para vocês, tranquilo. Ou lá, se eu estiver lá, tá? De boa. Então, a gente vai começar a falar da sala de hemodinâmica, vocês vão ouvir falar também com o laboratório de hemodinâmica, tá? Que, na verdade, a gente diz que o laboratório de hemodinâmica é como se fosse uma mistura, né? É como se fosse um mini centro cirúrgico, né? Com uma pequena estrutura de CTI, pelas coisas que a gente faz e que podem acontecer lá, né? E preparado para atendimento de emergência, que, na verdade, assim, nós pegamos muito procedimento, né, ambulatorial, agendado, mas a gente, na verdade, é um ambiente propício para atendimento de emergência. Como vocês veem lá chegando para a gente, os pacientes que chegam para fazer angioplastia de resgate, angioplastia, né, de primária, vocês vão entender todos esses termos conforme a gente for passando o treinamento aqui para vocês, beleza?
Então, vamos lá. Para a gente poder entender, né, o que é a hemodinâmica, uma coisa importante, tá, gente? Eu vou citar isso, mas é bom deixar claro. Eu estou falando de hemodinâmica, mas eu vou falar de cardiologia, né? A gente vai falar, na verdade, né, de cardiologia intervencionista, porque a hemodinâmica ela é muito mais do que aquilo que a gente vê lá, né? Jéssica, que já tem uma experiência maior aí na área, então a gente tem vascular, a gente tem a parte cerebral, renal, tudo isso é tratado na hemodinâmica. Só que nós lá, o nosso foco é a cardiologia intervencionista, beleza? Bom, então, o que é, né, esse negócio de hemodinâmica? Né? Bom, a hemodinâmica, gente, é o estudo, diagnóstico e tratamento de patologias cardiovasculares, vasculares, neurológicas, renais, enfim, através da inserção de introdutores, catéteres e guias radiopáticos através da artéria com suporte do angiógrafo, né, em forma de arco em C, com a injeção de meios de contraste. Então, o que é isso? Eu pego um fio guia, levo até onde eu quero estudar, no nosso caso, o coração, levo até a artéria. Esse fio guia vai servir de suporte para um catéter entrar até o coração. Quando esse catéter está lá dentro da artéria, lá dentro do coração, eu vou usar um meio de contraste. O que é isso? Eu vou injetar um líquido, tá? E esse líquido, ele vai, quando ele passa, aquele arco em C, a máquina que a gente fala, ela gera raio-x. Então, quando passa ali o líquido, né, a gente consegue ver o fluxo passando e consegue identificar caso tenhamos alguma obstrução, alguma lesão, algum aneurisma, alguma coisa do gênero. Tem uma irregularidade, a gente consegue enxergar ali, beleza? Então, é mais ou menos, resumindo, é isso que a gente faz. Isso é um estudo. E aí, quando a gente faz o estudo, a partir do que a gente enxerga, a gente consegue determinar se já consegue tratar ou não, e até o tipo de tratamento. Às vezes é aquela história, a gente não consegue tratar ali por ter muitas lesões, pelos tipos de lesões, e a gente acaba, né, tendo, né, que levar. Acho que tá tendo um problema no Zoom aqui, que vou tentar resolver isso já já. Tá todo mundo aí me ouvindo de boa? Oi? Todo mundo me ouve? Tá, todo mundo ouvindo. Beleza. Então, esse é um resumo, gente, do que seria a hemodinâmica. Tá? É o estudo, diagnóstico e tratamento a partir da introdução de catéteres dentro do coração, enfim, do órgão ali a ser estudado. Tá? Então, aqui a gente tem um resumo do que seria o laboratório de hemodinâmica. Né? A gente tem aqui deixa eu voltar aqui. Aqui o arco em C, né? Esse negocinho azul. Está aparecendo para mim aqui a paletinha. Então, a gente tem aqui, se vocês olharem aí, o paciente deitado, o arco em C e a tela. Essa tela que é onde são mostradas aí as imagens. Né? Vocês conseguem estar reproduzindo um videozinho, né? E é justamente isso que reproduz nesse videozinho que o médico enxerga, né? Lá na tela. Né? Então, é isso que vai passando, a gente vai vendo o que acontece. Não, como o raio-x, quando a gente faz um exame de raio-x, por exemplo, a gente faz um raio-x de tórax, alguma coisa assim, a gente faz um exame estático. É como se a gente tirasse uma foto e analisasse ali o que está acontecendo. Na hemodinâmica, não. Né? A gente vê a coisa acontecendo, né? De forma... Conforme o coração vai trabalhando, conforme as artérias vão recebendo os fluxos, tudo isso. Né? Então, essa é a diferença. É assim que a gente consegue tratar de uma forma melhor. Bom, os principais procedimentos que a gente realiza no laboratório de hemodinâmica, como eu falei, a gente não trata só a parte cardíaca, né? Tá aí algumas fotos como aparecendo para vocês. A gente tem o laboratório de hemodinâmica, as angiografias, que são os estudos dos vasos,
né? Então, a gente vai fazer cateterismo cardíaco, apareceu aqui, danado. O cateterismo cardíaco, né? O cateterismo cardíaco. Um estudo, por exemplo, aqui, a gente cateteriza também e faz um exame para ver como é que está a parte renal, né? Então, aqui você tem um rim sendo estudado, tá? É uma arteriografia renal, tá aqui, tá? A gente faz cerebral também, tá? E aqui embaixo, esses dois aqui, nós temos ultrassonografias e nós temos o que a gente chama de FFR, onde a gente vê a fração de fluxo, né? Que eu vou explicar mais na frente, mas que esse seria um dos exames ideais, assim como a ultrassonografia, para a gente poder ter a certeza se aquele vaso que a gente está vendo ali no cateterismo é para ser tratado ou não. Infelizmente, nós não temos, pelo menos por enquanto, esse material lá na nossa unidade, mas que faz uma diferença tamanha, porque a gente consegue ter uma exatidão de como é que está aquela lesão e se ela realmente é tratável ou não. Vocês vão escutar a seguinte situação. O paciente vem, faz o cateterismo, mas tem lesão, mas é uma lesão que não é tratável, uma lesão que vai ser... o tratamento é conservador. O que é um tratamento conservador? É um tratamento onde a gente vai tratar só com remédio, mudança de estilo de vida do paciente. Tá? E como é que a gente vê isso? Normalmente, lesões que têm menos de 60% de obstrução, ou seja, você tem ali a luz do vaso, né? Por onde passa ali o sangue. Então, dependendo do tamanho que for obstruído, a gente diz que não, tem que botar um stent ali. Ou não, dá para tratar só com remédio. Hoje, a maioria dos serviços, eles fazem como? A experiência médica. Eles usam o calibre do catéter, que faz o exame, para te dar uma ideia, mais ou menos, a partir de quanto que tem de obstrução ali, para saber se vai tratar ou não. Quando a gente tem esses outros equipamentos, principalmente na dúvida, a gente faz o FFR, por exemplo, que vai me dar o fluxo que vai passar naquela artéria realmente, principalmente na parte onde tem a lesão, e aí eu vou conseguir definir realmente, tem acima de 60%, tem abaixo de 60%, para saber se realmente é tratável ou não. O que deixa a gente mais tranquilo quando acontece um cateterismo e o médico resolve tratar, porque ele diz que tem 60%, 70%, é porque ele está superestimando, né? Ou seja, ele está dizendo, ele sempre coloca um pouquinho a mais. Então, ele sempre vai jogar para cima. Então, uma lesão que, de repente, ele olha e fala que tem 70%, pode ter até um pouquinho menos. Mas, por segurança, a gente consegue melhor pecar para mais do que para menos, e aí ele vai tratar, né, esse vaso. Beleza? Vamos lá. Lene quer a aula, Leandro. Eu já aceitei ela aqui. Acabei de aceitar. Bom, vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir agora com a participação da Silene, né? A gente vai falar agora, fazer um resuminho de proteção radiológica, tá? Eu preciso dizer para vocês, né? No Brasil, nós temos alguns órgãos de referência que tratam do assunto de proteção radiológica, né? Para a sala de hemodinâmica funcionar, ela tem que ter uma autorização, né? Ela passa por uma inspeção, tá? E ela recebe uma autorização. Nós temos, por exemplo, todo mundo conhece o médico responsável pelo serviço de hemodinâmica, beleza? Mas tem um outro profissional, que é o profissional que corre atrás dessa vistoria, dessa autorização para o funcionamento da sala de hemodinâmica, que é o físico. O físico, né? É o cara formado em física, onde ele apresenta para os órgãos competentes, tá? Toda a parte de proteção daquela sala. Então, é ele que diz quanto que tem de espessura de proteção de chumbo entre as paredes, se aquilo é suficiente, se não é. É ele que determina com relação à espessura do avental de chumbo, ele é o responsável pela dosimetria, né? Ou seja, pelo equipamento que mede quanto de radiação a gente recebe durante o trabalho na sala e manda periodicamente fazer essa avaliação.
Então, além dos médicos e enfermeiros responsáveis, nós temos outros profissionais, como o físico, por exemplo, que responde por essa parte de proteção radiológica junto aos órgãos, né, responsáveis no Brasil. Tá? Então, o nosso órgão de referência em proteção radiológica e metrologia, né, das radiações ionizantes é o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, tá? Que está vinculada lá, é um órgão, lá, um braço da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Tá? E por que é importante? Por que, né, quando o camarada vai fazer o X lá, vai fazer o raio-X no leito, todo mundo sai correndo, todo mundo tem medo, né? Existe lá uma distância segura, né? Tem aquela coisa de que raio-X não faz curva, teoricamente isso é verdade, né? Mas, enfim, por que a gente tem medo, tem tanto medo assim, né, da radiação? Porque faz mal, né? A radiação demais faz mal, né? E dependendo de como essa pessoa estiver, ela pode fazer mal. Por exemplo, uma mulher grávida, por que a gente diz que uma mulher grávida ela não faz raio-X? Ou quer dizer, custo-benefício, pode até fazer tomando alguns cuidados, né? Mas evita-se fazer raio-X numa mulher grávida. Mulher grávida pode fazer cateterismo? Não é o ideal, mas como eu falei, pesar o benefício e o dano. O que vai ser melhor para essa paciente? Né? A gente pode proteger a barriga dela com um avental de chumbo, enfim. Mas é porque quando a gente tem uma exposição do organismo humano à radiação, né, coisas podem acontecer. A radiação, quando ela atravessa as células, né, ela pode acabar provocando uma mudança ali, né, nas moléculas, na estrutura atômica ali do corpo, né, das estruturas, e podem gerar células defeituosas. Por isso, o problema da mulher grávida, que ela está na fase germinativa, ela está gerando milhares e milhares de células, né, enquanto ela está gerando ali o feto. Então, isso é problemático, porque se esse raio-X ali atravessa e cria uma modificação, né, num átomo de uma molécula daquela, que vai virar uma célula, e ela começa a se multiplicar errado, a gente pode ter ali formação, né, de mutações ali, né? Então, a radiação ela pode agir de forma direta, quando ela interage direto com a célula, né? E aí ela pode alterar a nossa estrutura de DNA, como eu falei, tá? E pode agir de forma indireta, que é quando ela atravessa a célula, né? E ela faz o que ela faz? Através da incidência de radicais livres ali na nossa célula, tá? Formado pela passagem da radiação, ela pode causar o que a gente chama de radiólise, né? Ela quebra assim essas moléculas, produz radicais livres. Esses radicais livres são extremamente tóxicos para a gente, né? Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, não sei se vocês já perceberam, mas alguém saberia me dizer por que geralmente garrafa de água e galão de água mineral é de cor azul? Alguém saberia me responder por quê? Passa menos radiação, é isso? Sei lá. Como é que se fala? Tirando, sei lá, Radiação. Alessandra. Então, tirando, sei lá, Não, é quase isso. passa menos radiação, é isso? Então, Solar, alguma coisa assim. geralmente, por exemplo, garrafão de água mineral, ele fica exposto, né? E aí ele pode ficar exposto à radiação solar, à radiação ultravioleta. Certo. Então, essa radiação, se ela entrar em contato com a água, ela vai causar o mesmo problema, tá? Ela vai quebrar as moléculas da água, causando essa radiólise, e vai gerar radicais livres. Esses radicais livres são extremamente tóxicos para a gente, tá? E aí esses radicais livres vão fazer mal. Essa coloração azul, essa coloração às vezes tem alguns rosa, né? Essas colorações, elas filtram uma parte dessa radiação, tá? E não deixa que essa radiação entre a ponto de causar essa radiólise e nos faça mal. Por isso que tem essa coloração. Tá? Por isso que a gente tem essas garrafas azuis, algumas rosas, a maioria é azul,
por conta da capacidade, do poder de filtração da radiação ultravioleta. Né? A Então, caixa também é azul, né? Oi? Caixa d'água. A Sim, caixa sim, sim. d'água também é azul. Exato, mas exatamente por esse motivo, para poder filtrar essa radiação. Né? Porque senão Entendi. então, a gente tomaria sempre água, né? A água, nossa água que já não é lá grandes coisas, né? A nossa água da SEDAI, Verdade. além de vir com o que a gente sabe que não deveria vir, viria também com mais radicais livres. Então, isso poderia nos causar mais dano. Beleza? Então, assim, Interessante. por isso que a gente tem que tomar esse cuidado, né, e se proteger dentro da sala de hemodinâmica. Por isso que lá na sala de hemodinâmica, geralmente, antes de começar o exame, né, sempre tem alguém que se preocupa em perguntar, pessoal, todo mundo de chumbo aí? Às vezes é o técnico de raio-x, antes de liberar o X lá para o médico poder pisar e liberar a radiação no aparelho. Às vezes é o próprio médico que vira, pessoal, todo mundo de X aí, pô, vou pisar, hein? Né? O pessoal que vai entrar, às vezes, naquela emoção, cara, peraí, tá radiação aqui. Né? Às vezes, nossa, que grosso. Mas às vezes é porque assim, está no vucu-vucu do exame e é a preocupação com a pessoa que está entrando ali. Principalmente mulher, a gente não sabe se ela está grávida, né? Enfim. Então, assim, é bom a gente se proteger. Então, por isso que a gente tem que falar da proteção radiológica. Tá? E quais são os equipamentos que nós temos de proteção radiológica lá? Primeira distância. Né? O ideal é manter sempre uma distância, né, do aparelho, principalmente do catódo, da fonte que gera a radiação, tá? Que é o tubo de raio-x. Então, a gente sempre tenta manter uma distância. Né? A gente percebe, por exemplo, né, além de ser pela parte de não atrapalhar o giro da máquina, o operador do raio-x sempre fica, né, do lado oposto do tubo. Por quê? Para ficar um pouco mais distante. Quanto mais distante, melhor é. Tá? Outra coisa, avental de chumbo, tá? Protetor de tireoide, aquele que a gente bota no pescoço. Assim, o chato de trabalhar na sala é justamente isso, porque o avental ele pesa. Aquele protetor de tireoide ele incomoda. Quem não está habituado a trabalhar na sala, sempre no começo, geralmente faz o que quando coloca esse protetor de tireoide? Dá uma arrochada no pescoço. Quando você não consegue mexer o pescoço direito, e quando você tira, você está com o pescoço duro, doendo, né? Porque você tem que deixar uma folguinha para poder ficar confortável, para você suportar. Porque, assim, tem cateterismo que duram 20 minutos, tem angioplastias que duram 3 horas. Né? E você o tempo todo ali com aquele avental para se proteger. Enquanto você está na sala, tem que estar de avental de chumbo para poder se proteger da radiação. Tem um óculos também, né, de proteção plumbífera contra a radiação. Tá? Então, assim, existem vários dispositivos que a gente tem que usar. E, né, o dosímetro que a gente usa quando está na sala de hemodinâmica, que é esse dosímetro de tempos em tempos. O profissional lá, como eu falei, o físico, né, ele pega esse dosímetro e manda para fazer a avaliação de quanto de radiação você tomou no mês. Porque existe, né, uma dose máxima de limite que você pode tomar durante um período. Quando eu trabalhava lá no Copador, eu não era da enfermagem, eu era técnico de segurança do trabalho, aí teve uma reunião para poder estabelecer alguns critérios, porque um dosímetro de um técnico de raio-x deu muito além do que deveria dar. Mas o que aconteceu? Ele esqueceu o dosímetro dele dentro de uma sala de exames. Agora eu não lembro se foi uma sala de hemodinâmica, uma sala de raio-x, eu não lembro. Sei que ficou lá. Ele ia uma vez por semana, ele colocou num local onde as pessoas não viam, mas que estava exposto à radiação. Então, quando acharam, esse maluco aí, o sangue dele deve estar dissolvendo já, né? Mas, na verdade, foi um esquecimento. Mas é todo transtorno, tem que fazer exame de sangue de períodos mais curtos, ser afastado para avaliação, enfim, gera todo um transtorno, né? Então, porque o dosímetro também serve como uma proteção nossa para ver se a gente está dentro de um limite ali. Por isso que a gente tem que usar o dosímetro quando a gente está dentro da sala de hemodinâmica, além das proteções de chumbo. E uma coisa importante, o dosímetro se coloca por cima do avental de chumbo e não por baixo.
Tem gente que acha que se coloca o dosímetro por baixo, porque só vai medir a radiação se ela passar pelo avental de chumbo. Na verdade, não. Ele tem que medir a radiação total emitida na sala durante a realização dos exames. Tá? É assim que funciona. Beleza? Então, isso é um basicão de proteção radiológica. Por quê? Está em contato com a radiação, tem que estar paramentado justamente para evitar problemas. Né? Como eu falei, se a gente, por exemplo, vai fazer um cateterismo numa paciente que está gestante, tá? Uma das coisas que a gente vai fazer para tentar amenizar o risco dessa paciente, né, em função da exposição à radiação, é colocar um avental de chumbo sobre a barriga, para proteger o feto ali e diminuir o máximo possível a exposição desse feto aos feixes de raio-x que atravessam ali o corpo da paciente. Beleza? Se tiver dúvida, pessoal, só falar. Tá? Agora eu vou começar a apresentar para vocês um pouco dos insumos, né, que a gente trata lá, que a gente utiliza lá no laboratório de hemodinâmica, na sala de hemodinâmica. Né? Então, para a realização dos exames, a gente tem a montagem das mesas, né, para cateterismo, e a gente tem que lembrar que nós temos basicamente duas vias de acessos mais utilizadas, que é a radial e a femoral, né? E por algumas situações a gente pode acabar usando também, né, a braquial. Não é hoje muito utilizado, mas a gente pode ser utilizado para a realização do exame também. Então, hoje a gente usa principalmente o acesso radial, né, porque é um acesso onde diminui complicações, diminui risco de infecção, diminui um monte de coisa, quando comparado à femoral. Tá? Então, vocês vão ver que cada serviço tem uma forma, né, de ter lá. Mas, basicamente, a mesa, eu vou ter uma bandeja grande, 2 cubas redondas, uma cuba rim, né? E 3 pinças, 4 pinças, aí depende do serviço que você trabalha. Tá? A gente vai falar um pouco melhor disso, mas é só para vocês entenderem que a gente tem isso. E no dia da prática lá, a ideia é mostrar para vocês uma mesa montada para vocês entenderem, né, e mais ou menos passo a passo como é que a gente monta e o que a gente faz, né, durante o processo de realização dos exames. Bom, a gente, além da bandeja, a gente usa alguns catéteres, fios guias, né, conforme o tipo de exame e a solicitação médica. Tá? Lógico que eu vou falar mais a fundo para vocês que catéteres são esses, que guias são essas, qual é a guia que usa primeiro, qual é que usa depois. Né? Então, a gente tem aí, a gente vai ter que utilizar catéteres, guias, e a gente tem que conhecer, tá, o básico disso. Por quê? Algumas pessoas já ouvi falar o seguinte: trabalhar na hemodinâmica é mole, é só abrir material que o médico pede. O que acontece? A gente, quando trabalha em emergência e trabalha em hemodinâmica, como nós podemos receber pacientes para tratamento de um cateterismo de urgência, e a gente vai ver que a gente tem um tempo para poder fazer esse tratamento ser considerado de urgência e ter êxito para o paciente, a gente tem uma máxima na cardiologia que a gente fala o seguinte: tempo é músculo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: quanto mais eu demoro para atender esse paciente, mais músculo do coração esse paciente perde. Então, o que vai acontecer? Esse paciente vai sair, como consequência de um infarto, por exemplo, com uma insuficiência cardíaca, que às vezes é o que acontece com esses pacientes que ficam dias aguardando para fazer o cateterismo, principalmente quando não é trombolizado, né, que ajuda. A gente vai falar um pouco melhor disso mais para frente. Então, quando a gente já conhece um pouco dos materiais, né, a gente recebe a seguinte informação, por exemplo: está chegando um paciente de emergência para tratar um infarto aí. E a gente pergunta para o médico a seguinte situação: tá, doutor, mas vem cá, é um infarto de coronária direita ou de coronária esquerda? Quando o médico fala assim, é de coronária direita, por exemplo, a gente já tem uma noção
dos materiais, pelo menos do básico, que ele vai usar. E a gente já separa esse material, já separa esses catéteres específicos, né? Ele pode até mudar, não usar aquele, querer usar um outro em função da anatomia do paciente ou do gosto dele, enfim. Mas o básico a gente já sabe e já vai deixar sempre pronto. Por quê? Quanto antes esse paciente chegar na sala, estiver tudo pronto e a gente já começar a fazer o procedimento, melhor é para o doente, maior é a possibilidade da gente salvar mais músculos desse coração. E aí esse paciente, né, vir a desenvolver menos sequelas pós-infarto. Que esse, na verdade, é o nosso trabalho ali na sala de hemodinâmica quando a gente fala de cardiologia intervencionista. Beleza? Bom, vamos lá. Isso aí são introdutores, né? Ou como algumas pessoas chamam de bainha, né? Através disso aí que o médico passa os fios guias, os catéteres, né? Para poder chegar até o coração, tá? Então, é esse material aí que vocês estão vendo, né? Que ele introduz na artéria do paciente para poder... Deixa eu pôr ele aqui. Para poder fazer o exame, introduzir ali o exame. Estou tentando colocar o ponteiro aqui para arriscar aqui para vocês enxergarem melhor. Bom, vamos lá. Se vocês olharem aqui, eu tenho vários introdutores de tamanhos diferentes, né? Eu tenho um aqui chamado de 5F, tenho outro aqui chamado de 6F, tenho outro chamado de 8F, 7F. O que significa esses Fs? Né? O que são esses Fs? Esses Fs são os seguintes, né? F significa French, é uma unidade de medida, né? Com relação à espessura, tá? Do catéter, desse introdutor, perdão. Então, o que acontece? De acordo com a quantidade de coisas que vão passar ali dentro, é o número de frente que eu preciso. Então, por exemplo, para fazer um CAT, né? Eu basicamente vou precisar do fio guia de um catéter. Só, beleza. Então, eu não preciso de nada muito, né, com uma espessura muito grande. Então, geralmente, eu uso 5 frentes. Quando eu vou fazer uma angioplastia, por exemplo, né, eu vou usar, vai passar um catéter, vai passar dentro desse catéter 2 fios guias, 3 fios guia, vai passar o stent, vai passar a balão. Acho que a internet dele caiu. Não estou vendo nem ouvindo. Estou vendo a sua foto. Oi, me escutam? Leandro. Alô? Oi, voltei? Voltou. Opa! Agora estou ouvindo. Eu caí, gente, mas não me machuquei, não. Graças a Deus, estou bem. Voltou aí. Voltou. Voltei, caí, mas estou bem, tá? Graças a Deus. Vamos voltar para a telinha aí. Esse 4G aí. Rapaz, esse Bangu, né? Bangu tem muita montanha, muita serra, e às vezes atrapalha, né? Bom, vamos recapitular aqui. Então, pessoal, tá vendo aqui? Agora eu consegui a canetinha aqui. Estou arriscando aqui, a gente está escrito 4 frentes, 5 frentes. Aqui, ó, justamente como eu falei, para ver quanto mais calibroso, né, me permite passar mais coisas ali dentro. Por exemplo, quando a gente recebe paciente para fazer a ablação, por exemplo, né, a gente vai usar um introdutor 7F, por exemplo, né, porque esse introdutor 7F, os catéteres são mais grossos, né, então eu consigo passar por dentro desses introdutores, tá? Então, assim, quando vocês estiverem lá, vocês vão enxergar, vão ver presencialmente lá, vai ser melhor para vocês entenderem.
Então, como é que funciona? O médico punciona a artéria do doente, né? Introduz ali o guia e depois ele entra com esse introdutor. Vocês já presenciaram funcionando uma punção profunda, não já? Já viram o médico fazendo uma punção profunda, né? Então, então, o introdutor é semelhante ao da punção profunda, né? Semelhante àquilo, tá? É tipo igual um cateter de PAM, né? Exatamente. É exatamente Igual a igual, só PAM que que tu vai introduzir na radial. isso. Só que esse introdutor é um pouco mais grosso. Bem mais grosso. É. Né, do que os PAM, porque de PAM eles não vai para... Arrasou, Barbie. Assim, quem já trabalhou em CTI, né, já tem mais contato com coisas semelhantes, né? Então, a única diferença é essa, é que da PAM, o que vai passar ali por dentro? Só o soro. Depois só fica o soro para manter a gente não perder a PAM, né? Aí não. Introduz aí, com um guia. Isso, passa o guia, depois passa o... Exatamente. Aí pega uma radial, pega uma artéria. Isso. Essa aqui depois só fica soro ali. Não, o introdutor que a gente usa aqui vai passar o catéter ali por dentro, né? Pode passar o catéter e dentro desse catéter vai passar várias coisas ali, né? Às vezes 2, 3 fios, enfim, o stent, o balão, e aí, então, quanto mais coisas eu precisar, né, mais robusto, digamos assim, tem que ser o catéter, né? Bom, lembra que eu falei para vocês? O médico falou que é um infarto de coronária direita, é um infarto de coronária esquerda, né? Então, eu tenho, basicamente, 2 catéteres a escolher. Eu tenho um catéter de coronária direita e um catéter de coronária esquerda, né? Então, se vocês olharem aqui, eu tenho aqui esse Judkins, né? Se vocês olharem o tal de Judkins. O que é esse Judkins aqui? Judkins é o cara que criou a técnica, né? De cateterizar utilizando esse tipo de procedimento de catéter. Então, eu tenho o Judkins de esquerda e o Judkins de direita. Se vocês repararem, a curva do catéter de esquerda, ou a alça, como a gente fala, eles são maiores que o de direita. Então, quando o médico fala para a gente que é um infarto de coronária direita, por exemplo, a gente vai separar catéteres de coronária direita. Lógico, de esquerda também, porque tem que estudar o outro lado, mas já separa para tratamento de coronária direita, tá? Então, a gente já tem essa noção, quando a gente já tem essa noção do que vai ser, qual é a artéria, o lado que está afetado, a gente já consegue deixar meio que separado o material para isso, tá? Lembrando que toda vez que ele faz o cateterismo, ele vai ter sempre que estudar os dois lados, tanto direito quanto esquerdo. Só que o tratamento não. E aí, o que acontece? O catéter de cateterismo, ele é mais fino que o catéter de angioplastia. Então, se o médico fala para mim assim, olha, está chegando um paciente com infarto de coronária direita, eu vou, normalmente, o que a gente já deixa esquematizado? O catéter de cateterismo, que é o mais fino, de esquerda, e o catéter de angioplastia de direita. Porque a gente já tem mais ou menos uma noção que o da direita ele já vai entrar para tratar. Então, já fica separado o material de tratamento para a direita. E o de esquerda, a gente vai separar só para ele fazer o exame, só para ver como é que está o outro lado, né? E aí, o que acontece? Isso varia de médico para médico. Tem médico que já entra, já trata primeiro logo a artéria culpada e depois estuda o outro lado. Já tem médico que prefere estudar primeiro o outro lado, depois entrar para tratar a artéria que ele julga culpada. Enfim, aí varia de médico para médico, tá? Mas conhecer, saber isso, é porque assim, são os materiais básicos que nós temos lá, tá? Então, sempre que a gente tiver tanto uma angioplastia como um cateterismo, principalmente cateterismo, sempre vamos ter catéter de direita e catéter de esquerda, tá? Então, Esse cateter aí tem uma diferença entre, no caso, um maior do lado direito e um pouco menor do lado esquerdo? Então, é justamente isso. Se vocês perceberem onde eu envolvi de vermelho aqui,
né? Uhum. Essa que a gente chama de alça, né? Essa alça do catéter de esquerda, ela é maior, ela faz uma volta maior e o de direita é pequenininho, né? Uhum. Então, é só ficar atento, que o médico geralmente pede, ó, vamos lá, abre para mim o catéter, eu quero um JR. O que ele fala? A gente chama de JR, porque é a abreviatura de Judkins de direita, R em inglês, que é right. Ele pede, quero um catéter JL. Aí ele, por que é JL? É Judkins left, que é a esquerda em inglês, né? Então, e aí, gente, uma coisa, sempre antes de abrir qualquer material que o médico peça, a gente sempre confirma, porque são materiais de alto custo. Então, às vezes acontece do médico falar, eu quero um JR. Na pressa, R e L, para a gente falando assim é diferente, mas lá no Vucu J, R e L é muito semelhante. Então, geralmente a gente pergunta, antes de abrir, né, o que a gente geralmente faz? Mostra e repete. Doutor, JR, doutor, JL, e mostrando para ele. Ele, pode abrir. Ele olhou, falou, pode abrir, aí você abre. Porque às vezes acontece dele pedir um material, você às vezes não ouve bem, já sai abrindo o que você supõe que ele pediu, ele, pô, mas não foi isso, né? Até porque esses catéteres, eles têm essas alças, se vocês perceberem, tá vendo aqui? No A, B e C, essas alças, né? Vou botar de outra cor aqui, elas têm tamanhos, né? Elas têm tamanhos. Por exemplo, se você ver aqui, ó, esse aqui tem um tamanho, esse aqui tem um outro tamanho, e esse aqui tem um outro tamanho. Então, quando ele pede, ele vai pedir de acordo com o tamanho. Eu quero, por exemplo, um JR4, mais com 1. Eu quero um JL 3,5. Quero um JL 4. Então, assim, é ficar atento ao que ele quer, porque tem tamanhos diferenciados. Por isso, sempre confirmar. Doutor, é esse catéter? JL 3,5. Ele vai confirmar. Isso. Existem só esses catéteres? Não. Existe uma infinidade deles. Eu tenho um catéter, que é o melhor que a gente usa para poder fazer uma ventriculografia, que é o pigtail, mas eles preferem fazer com catéter de direita, que é menos um catéter, enfim. Eu tenho catéter específico para fazer ponte de mamária, por exemplo. Eu tenho que ter um catéter de mamária, para quando o paciente já é revascularizado e ver se aquela ponte não fechou. Só que são catéteres mais específicos, né? Então, se eu entendo que eu tenho pelo menos dois catéteres basicão, que é o JR e o JL, eu sempre vou tomar eles como base para começar o meu cateterismo. Sempre. Tá? E a minha angioplastia. Tá? Sempre vou ter eles como base. Lógico, vou ter variações? Vou. Mas essas variações a gente vai conversando e mostrando para vocês pessoalmente, que fica mais fácil de vocês entenderem quando vocês estiverem com o material na mão. Beleza? Vamos lá, filho. Solta o preso. Então, esse é o fio guia 035. A gente sempre começa o exame com fio guia 035 por 150 em J. Tá? Pode acontecer da gente ter que usar um fio de angioplastia, que a gente fala que é o 014, mas normalmente a gente começa com 035. Tá? Qual é a função desse fio guia? Ele entra primeiro, e aí o médico vai acompanhando a imagem, tá? Depois eu vou mostrar um videozinho para vocês. O médico acompanha a imagem e, bom, ele chegou lá no coração, lá onde ele queria. Beleza. O catéter passa por cima dele, ele vem guiando o catéter, ele introduz o catéter ali dentro, e o catéter vai... Por isso que o nome dele é fio guia, porque ele guia o catéter até dentro do coração. Tá? Depois que o catéter chega onde ele quer, ele retira esse fio guia, tá? Coloca o catéter na coronária, né? E aí ele começa o exame, injetando o contraste para poder ver o contraste passando pela artéria. Tá? Esse passo a passo que eu estou falando para vocês,
que pode parecer meio confuso agora, quando eu estiver mostrando o vídeo de um cateterismo, vocês vão ver o fio guia passando, vocês vão ver o catéter entrando, vai ficar tudo mais claro para quem nunca teve, né, a oportunidade ou a curiosidade, de repente, de acompanhar um exame na sala. Esse é o manifold, ou, né, transdutor de pressão. É através desse manifold que eles fazem a mistura, o contraste, soro, injetam contraste na artéria do paciente. É através desse manifold, que eles monitorizam lá a pressão arterial, porque, na verdade, quando a gente está fazendo o CAT, o introdutor ele serve como uma PAM. A gente, inclusive, monitora a pressão do paciente pela PAM. Tá? Só que quando o médico ele vai injetar o contraste, o que ele faz? Ele abre. Quando ele abre, a PAM sai. Mas durante o exame, né, em vários momentos, ele tem que fechar para poder fechar o circuito da PAM e ver se tem curva, ver como é que está a pressão do paciente, né? Ver se a curva indica a ele, inclusive, se ele está no lugar certo para fazer o exame, uma ventriculografia, por exemplo. Então, isso é o que a gente chama de manifold, tá? Ou transdutor de pressão, tá? E nós temos a mesa, propriamente dita, né? Como eu falei, onde a gente vai forrar um campo nessa mesa, e esse campo ele é composto pelo campo que protege a mesa e o campo que forra o paciente, né? É um campo que vem com buraco já, com a manga, por onde o paciente introduz o braço direito, tá? Normalmente, o exame ele é feito pela radial direita, tanto que quando a gente vai fazer pela radial esquerda, normalmente, a gente precisa fazer um rasgo, né, no campo, para o paciente poder expor o braço esquerdo. E além da radial direita, vem os dois buracos e fica colado na femoral, para expor a femoral do paciente, que é um outro local por onde a gente faz o exame, né? Então, esse campo que forra o paciente, tá, expõe esses lados. Por que a gente forra o paciente com esse campo? Porque o paciente ele fica estéril. Você que está falando comigo, guarda. Então, o que acontece? Quando a gente forra o paciente, o médico ele vai apoiar várias coisas em cima do paciente, né? Vários materiais. Então, esse material, e tudo isso é estéril, todo o procedimento é estéril. Então, o paciente precisa estar estéril, tá? Então, tanto que a gente pinta, como a gente fala, né, o paciente com clorexidina de germante, depois com uma solução alcoólica, tá? Para ficar estéril a região do exame, e o paciente fica todo coberto, só com a cabeça de fora, né? Para poder o médico poder apoiar os materiais ali em cima, poder colocar as coisas ali em cima, né? E não contaminar, tá? Ficar tudo estéril. Por isso que a gente forra o paciente, tá? Então, quando a gente monta a mesa, a gente deixa essa parte, né? O que acontece? Isso varia de serviço para serviço. Tem serviço que a enfermagem faz tudo. Pega o paciente, forra o paciente, pinta o paciente, ou seja, esteriliza a região de onde vai ser feito o exame do paciente, o médico só entra para funcionar. Tem serviço que quem forra o paciente, às vezes, é o profissional do raio-x, né? Enfim, se varia de serviço. Lá no nosso serviço, até por ser uma instituição acadêmica, né, o pessoal, os médicos estão se formando lá como hemodinamicistas, geralmente quem faz isso são eles. Então, o médico é quem vem, forra o paciente, ele que faz a pintura final, que é com a solução alcoólica, ele que forra o paciente, tá? Isso é uma particularidade do nosso serviço. Em outros serviços, principalmente no particular, quem faz, deixa tudo pronto, é o técnico de enfermagem. O médico só entra, funciona e começa o exame. Beleza? Então, isso tudo vem num pacote e a gente, né, deixa montadinha para só chegar depois e forrar. Pessoal, vocês vão, como eu falei, vocês vão entender melhor essa questão dos materiais quando eu mostrar os materiais. Na próxima aula, eu vou estar com alguns materiais aqui para mostrar para vocês, tá? E lá no dia, a gente vai mostrar também na sala. Se vocês quiserem, né, vocês podem ir lá na sala para poder ir vendo com os outros enfermeiros, não tem problema nenhum,
beleza? Tá? Tirar algumas dúvidas, pedir para ver, enfim, tá? É sempre aberto para vocês, tá? Fiquem tranquilos com relação a isso. Sei que às vezes fica meio obscuro falando assim, só mostrando figura, mas vocês vão entender melhor isso quando a gente estiver mostrando os materiais para vocês, tá? Até aqui, alguma dúvida, alguma colocação, alguma pergunta? Não? Não, tranquilo. Por enquanto tá indo, tá de Tá boa. fluindo? Tá de boa. Keila, Vinícius, Silene, todo mundo aí? Tá de Todo boa. mundo de boa? Sim, de boa. Estou começando a revezar. Ontem eu entrei, nosso plantão vai revezar, cada um vai. Você está falando, eu estou lembrando ontem do procedimento. Então, isso é importante, vocês poderem fazer, tá acompanhando como é que é feito os exames, para que vocês possam, né, já ir se familiarizando com a coisa, né? Mas a gente fica Essa situação aí do catete aí, a gente só vai pegar mesmo esse esse outro JE, é só quando a gente pegar em mãos mesmo, Sim. tipo assim, um cateter maior, um cateter menor, tá vendo? Aí a gente vai ver essa situação, tá vendo? Não, é verdade. Porque né? aí pela foto, a gente vê, aí não tem muita diferença, porque na foto tá meio enrolado, aí o mais aberto, entendeu? É porque, na verdade, ele é assim mesmo, né? Um é mais enrolado, outro é mais aberto, mas é isso mesmo, Arley. Quando vocês estiverem com o catéter na mão, vocês vão conseguir identificar isso um pouco melhor. E aí eu vou mostrar para vocês que não tem só esses dois, existem vários outros. E aí eu vou tentar explicar para vocês, né, quanto que a gente usa um ou usa o outro, tá? E aí se a gente vê lá no dia, lá na sala, lá, que a gente estiver lá no prático lá, beleza? E como eu falei, se vocês quiserem já ir acompanhando lá com o pessoal, de boa, tá? Bom, a gente vai entrar agora num outro assunto. Aí eu mostrei alguns insumos básicos, tá? Só que a gente vai entrar num outro assunto agora de extrema importância quando a gente vai fazer os procedimentos em sala, tá? Que assunto é esse? É o arsenal farmacológico básico. E isso é importante a gente saber, porque a gente precisa entender as medicações que a gente usa, porque são medicações que a gente usa tanto no antes de fazer o exame, tanto durante o exame e no pós. Algumas dessas medicações a gente usa, por exemplo, na point, com os nossos doentes. Então, essa parte do arsenal farmacológico é de extrema importância, né? A gente vai dar uma passada nos principais medicamentos, lógico, são todos? Não. Podem ter outros medicamentos que os médicos podem querer usar, tá? Mas que assim, o basicão, que já não são poucos, a gente vai falar para vocês. Beleza? Então, vamos começar aí, tá? Vamos lá. Atenção, como eu falei, a relação que eu vou apresentar para vocês, tá? Não é a totalidade dos fármacos utilizados. Eu posso, né, utilizar outras classes ou outros medicamentos a critério do médico. Como eu falei, o que eu vou passar para vocês agora, é o famoso basicão, que vocês vão ver que o basicão não é tão básico assim, tá? Então, vamos lá. Vocês fiquem tranquilos, tá, gente? Que todo esse material que eu estou mostrando para vocês aqui, eu vou mandar para vocês. Vocês vão ter isso aqui em PDF, bonitinho, tá? Só não vai ter como rodar os vídeos no PDF, né? Mas todo esse material eu vou estar mandando para vocês tranquilo, de boa. Beleza? Bom, vamos começar pelo nosso arsenal farmacológico básico. O que a gente usa na sala? Heparina. Na verdade, a gente usa na sala, usa antes, usa depois, né? Qual é a função da heparina? É um anticoagulante, né? A gente precisa utilizar a heparina porque, principalmente durante a angioplastia, né? Você vai estar passando ali com alguns artefatos ali por dentro, né? E você tem que garantir que o processo de coagulação ele seja reduzido, ele seja parado, né? Para você não criar o quê? Trombo dentro do vaso do paciente,
Porque trombo dentro do vaso pode significar infarto. Esse trombo pode gerar um trombo, esse trombo se deslocar, né, ele vai virar um êmbolo, e aonde ele parar em algum lugar, ele vai causar um infarto ali, né? O que é um infarto? Né? É a obstrução de uma artéria, né? De uma veia, né? Então, isso é um infarto, é a obstrução de um vaso. Tá? Então, se eu não usar heparina nesse paciente, eu vou causar ali um problema sério para esse doente. Né? Dependendo de onde esse trombo migrar, pode até ir a óbito o doente. Tá? Então, quando que eu não devo usar heparina? Em casos de sangramentos graves, em casos de hemorragia, né? Paciente que fez cirurgia recente, tá? Paciente com suspeitas de aneurisma, paciente com pericardite, endocardite, porque, né, pode sangrar, e se sangrar, esse paciente que tem pericardite, endocardite, ou seja, a pericardite, por exemplo, o pericárdio, o saco pericárdio é uma membrana, uma película que envolve o coração. E aí está inflamado. Quando eu faço heparina, por exemplo, numa pericardite, tá? E esse cara, se sangrar, esse sangramento ele pode ir para dentro desse saco pericárdio e esse sangramento vai atrapalhar o movimento de contração do coração. Isso pode gerar o que a gente chama de tamponamento cardíaco, e aí tem que drenar. Né? E aí tem que chamar o cirurgião, muitas das vezes, para o cirurgião fazer essa drenagem. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o uso da heparina. Né? Vou dar só um exemplo para vocês. Tá? Quando a gente tem um paciente que está fazendo dripping de heparina, tem que se tomar muito cuidado com esse paciente. Tá? Vou dar só um exemplo para vocês. Na UPA que eu trabalhava, tinha um senhor lá que ele estava fazendo heparina plena, ou seja, dose máxima de heparina permitida para ele. Tá? Por que a gente faz heparina quando o paciente está internado? Porque esse paciente se movimenta pouco. Né? Então, para evitar que cause trombo, que gere, né, TVP, né, trombose venosa, então a gente, beleza. Ou quando o camarada está fazendo drip de heparina, porque tem muito trombo no coração e tal. Então, o que aconteceu com esse senhor? Ele fazendo heparina dose máxima, ele escorregou e caiu. No que ele caiu, em função, né, da heparina e de outros complicadores, esse camarada acabou tendo um AVC hemorrágico e veio a falecer. Então, é extremamente perigoso o paciente que está fazendo dripping de heparina ficar circulando, porque se ele sofre uma lesão, sofre uma queda, alguma coisa do gênero, esse cara pode ter um sangramento interno, né? E aí esse sangramento pode levar esse cara, inclusive, a óbito, vai levar um choque hipovolêmico, vai levar a óbito. Então, tem que se tomar muito cuidado com esses doentes quando eles estão fazendo uso de heparina, né, numa dose alta, ou estão fazendo dripping de heparina, né? Porque senão esse camarada ele pode ter sérios problemas, beleza? Uma outra medicação que a gente usa bastante é a protamina. Para que serve a protamina? A famosa prota. A gente usa a prota justamente para quê? Para neutralizar o efeito da heparina. Então, se eu tenho um paciente que está fazendo heparina e está apresentando um sangramento, eu faço protamina justamente para quê? Para reverter o efeito da heparina. É o que eu faço, às vezes, na sala de hemodinâmica, por exemplo, quando o paciente fez pela femoral. Então, o paciente fez pela femoral, normalmente a gente coloca aí 1 hora por frente, então, com relação ao introdutor, são 6 frentes, no mínimo 6 horas para retirar a bainha, né, em função da heparina, né, que foi feita e tal. E a gente pode usar a protamina para reverter isso, tentar minimizar esse tempo. Tá? Então, essa é a função da protamina. Tá? Tem um efeito anticoagulante, né? Bom, só tem um detalhe. Tem que tomar cuidado quando se faz protamina, o paciente tem que estar monitorizado, porque ela pode causar bradicardia, pode causar dispneia, né? Vômitos, né? Se o camarada for alérgico, pode causar choque anafilático no paciente, tá? Então, assim,
fazer a protamina no paciente, o ideal é que ele esteja sempre monitorizado, tá? Outra medicação que a gente usa bastante, Tridil, nitroglicerina. Para que a gente usa Tridil? Ele faz vasodilatação, principalmente vasodilatação venosa, né? Então, geralmente, quando a gente vai usar Tridil, o paciente está hipertenso, aí a gente faz Tridil para dar uma segurada nessa pressão, né? Como ele é mais venoso do que arterial, a gente tem um controle melhor dele, né? Então, a gente faz o Tridil para fazer uma dilatação mais venosa, então a pressão não cai de uma forma tão rápida assim, né? Então, ele é mais fácil de controlar, tá? Mas é aquela velha história, né, gente? Tá? A gente sempre tem que perguntar para o paciente, mas na emergência, para a gente lá dificilmente vai acontecer. Mas numa emergência, por exemplo, se a gente vai fazer Tridil no paciente que está dando entrada na emergência, a gente sempre pergunta para o cara, vem cá, o senhor, nas últimas 24, 48 horas, usou Viagra, usou Pramil, usou Cialis, porque esses medicamentos, eles fazem uma certa vasodilatação. E se você faz o Tridil em cima desse medicamento, né, você potencializa isso e o cara pode ir a óbito. Tá? Então, a gente sempre tem que perguntar. Tá? Então, a gente tem que... por isso que, às vezes, o paciente com Tridil, por exemplo, a gente evita que o paciente fique andando, porque o paciente está deitado no Tridil, está com a pressão controlada. Quando ele fica em pé, né, quando você levanta, a pressão ela pode cair, pode fazer uma hipotensão ortostática, você já tem o Tridil lá atuando, e aí o cara pode ter um rebaixamento de nível de consciência e cair. Então, tem que tomar muito cuidado, por exemplo, quando o paciente estiver fazendo, né, o uso de Tridil. Tá? Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, o paciente que faz uso tanto de Tridil, Niprid, esses vasodilatadores, a gente tem que tomar um cuidado com a hidratação. Tá? Tridil também pode amenizar também a dor precordial do doente, acima dos ml/hora? Sim, sim. Então, por que o Tridil ele ameniza a dor precordial? Justamente porque ele faz vasodilatação. Tá? Quando a gente estiver falando do atendimento do paciente lá na sala de emergência, eu vou conseguir mostrar para vocês o seguinte: nossa principal meta dentro da sala de emergência qual é? Fazer vasodilatação, porque o cara está com obstrução numa artéria. Tudo que eu quero é que o sangue passe. Como que eu faço com esse sangue passar? Eu vou fazer, de repente, um trombolítico, um medicamento, para tentar dissolver um pouco daquele trombo que tem ali, e vou fazer todo um arsenal farmacológico para fazer vasodilatação. Eu só tenho que tomar cuidado com essa vasodilatação, porque, como eu falei, por exemplo, uma questão da volemia do paciente. Um paciente que está hipovolêmico, eu faço Tridil, eu faço Niprid para esse paciente, eu posso piorar a situação dele. Ele vai ter uma hipotensão severa em função disso. Então, assim, né, não é só fazer a medicação, eu tenho várias coisas que eu tenho que olhar em volta desse doente para poder ver isso. Por isso que o ideal, né, é paciente que faz vasopressor. Por exemplo, noradrenalina, o ideal é que esse cara esteja com o quê? PAM. O cara que está fazendo uso de nitroglicerina, né? O ideal é que eu faça uma aferição de pressão desse cara no monitor, esse cara que está monitorizado no monitor, de tempo em tempo. Inicialmente, eu vou fazer, eu não tenho uma PAM, eu vou fazer uma monitorização de 10 em 10, 15 em 15 minutos, para poder ver se esse cara vai se manter. Até porque eu vou estar começando a titular a droga. Pô, se manteve, aí eu posso até aumentar esse período de avaliação do doente. Tá? Mas eu tenho que manter, o ideal sou eu manter o meu monitor lá no automático para medir de tempo em tempo para eu poder acompanhar esse paciente, porque senão ele pode começar a fazer uma hipotensão e eu só vou conseguir enxergar isso quando eu for puxar lá, e às vezes a gente faz avaliação do doente de 6 em 6 horas, 4 em 4 horas, e às vezes quando a gente vai ver, o paciente já está rebaixando o nível de consciência, a gente só vai se tocar que o paciente está passando mal, por quê? Ele está suando pra caramba, está rebaixando o nível de consciência, e é isso que vai nos chamar a atenção quando a gente vai lá e puxa a pressão do paciente, está lá embaixo. Então, assim, é sempre bom deixar no monitor quando o paciente está fazendo esse tipo de droga,
puxando automático. Inicialmente de 15 em 15, depois de meia em meia, depois de uma em uma, e o ideal é que no máximo de 2 em 2 horas, para poder inflar o manguito lá e a gente acompanhar esse cara mais de perto, para poder ver se tem que aumentar, diminuir, beleza? O que acontece? Essa situação aí das medicações das drogas aí, das drogas que você está falando aí, para injetar no paciente, fazer volume nessa situação, tem que se basear também pela gasometria do doente, né? Porque se o lactato estiver alto, essas coisas todas, aí tem que ver como é que vai baixar, porque de repente, eu acho que pela gasometria, eu acho que de repente tu ameniza até essa quantidade aí de volume no paciente, né? A questão da gasometria, na verdade, quando a gente avalia o lactato, a gente avalia mais a perfusão propriamente dita, né? A gente consegue avaliar muito mais a perfusão. É óbvio, né, que quando a gente faz a questão da gasometria, a gente vai avaliar não só o lactato, sódio. Por quê? É um exame que sai mais rápido e, às vezes, se eu tiver com um paciente hipovolêmico, né, isso vai estar alterado. E quando eu tenho, por exemplo, uma baixa de eletrólitos, por exemplo, para mim isso é perigoso. Potássio alterado, sódio alterado, isso pode gerar arritmia. E aí esse é o problema. Tá? A vantagem da gasometria é que é um exame laboratorial que sai mais rápido, né? E aí eu consigo ver a questão até como eu falei, do lactato, eu consigo ver como é que está a questão da perfusão tecidual desse paciente. Se o lactato está alterado, pode me dizer que a perfusão desse cara está ruim. Né? E aí, como é que eu posso aumentar a perfusão? Uma das situações que eu posso fazer isso, de repente, é ver a questão da volemia dele. Realmente, uma hipovolemia pode causar uma hipoperfusão desse doente. Entendeu? E aí, só que é claro, essa hipoperfusão, eu posso já ter uma ideia, porque o próprio oxímetro ele pode me indicar isso. O paciente já está ficando, está suando pra caramba, já está começando a ficar com um olhar meio perdido, aí eu olho, o cara está saturando 90, saturando 89, né? Isso já vai me chamar a atenção, que a perfusão dele tecidual já está ruim. E aí, assim, é fato, né? É engraçado que já aconteceu a seguinte situação. O paciente todo mundo tem medo de fazer volume em paciente que sofre de insuficiência cardíaca. E tem que ter mesmo, tá? Só que, assim, quando o paciente tem C, uma das principais medicações que ele faz, qual é? Diurético. E o diurético faz o quê? Joga muito líquido para fora. Né? E aí, o paciente que faz uso de diurético, a gente tem que tomar cuidado justamente porque ele faz hipovolemia. E aí, quando o camarada faz hipovolemia, você coloca a nora do paciente e a pressão não sobe. A pressão, esse cara tá seco. E aí o cara começa a rebaixar nível de consciência, começa a suar, começa a rebaixar nível de consciência, apaga, começa a ter alucinação e tudo. E aí você, às vezes, faz 500 de soro, as 1000 de soro, o cara começa a voltar. Já está conversando contigo, já é outra pessoa. Né? Só porque você fez volume. Né? Então, assim, o volume, porque, na verdade, assim, o volume, é lógico, baixo de volume atrapalha a pressão. Se não tem pressão, o sangue não chega nos órgãos, nos capilares dos órgãos. Se o sangue não chega com a pressão adequada, o que vai acontecer? Não vai nutrir. E aí vai começar a ter déficit de quê? De oxigênio. Déficit de oxigênio vai aumentar gás carbônico. Então, vai acontecer um monte de coisa com esse doente. Então, toda vez que eu faço vasodilatador ou vasopressor, eu tenho que ficar de olho na pressão desse doente e outros parâmetros. Por isso que esses doentes têm que ficar monitorizados. Beleza, Arlen? Sai daí, Arlen. Essa cara feia. Oi, fala. Dani gostou de você, tá vendo? Gostou da tua de ver aí. Beleza, vamos seguir? Pô, olha só, deixa eu te falar. Eu cheguei em casa aqui agora, meu parceiro. Mas tem que fazer um monte de coisa, cara. Porque a minha filha passando mal, mano. Não, tranquilo. Depois tu pega o vídeo e continua. Tem mais meia horinha de aula, depois tu pega e assiste o restante que eu tô gravando. Até um pouco mais à frente. Tá, relaxa. Pessoal, vamos lá.
Quando é que a gente geralmente usa Trigil na sala de hemodinâmica? Normalmente, a gente usa quando vai fazer exame pela radial, para fazer, quando o médico faz o preparo de heparina com Trigil e injeta na radial do paciente, isso te faz o quê? Faz vasodilatação e diminui espasmo. Porque, às vezes, conforme você vai passando o catéter, a artéria ela vai comprimindo, ela vai fazendo alguns espasmos, né? Então, quando isso acontece, isso atrapalha, isso prende o catéter, isso gera dor para o paciente. Então, a gente faz o uso de Trigil para fazer o quê? Vasodilatação e diminuir espasmo. Quando o catéter está lá dentro, muitas das vezes, a gente até no final do exame se injeta um Trigil também, justamente para quê? Para poder fazer vasodilatação e ver se o vaso já está na dilatação máxima dele, né? Se não precisa fazer mais nada ali, se realmente aquele é o calibre do vaso, né? Se de repente fazendo um Trigil para ver se melhora o fluxo também, né, do vaso. Então, isso é que a gente usa o Trigil, a famosa nitroglicerina, tá? Um outro medicamento que a gente usa na sala de hemodinâmica e fora, né, é o nitroprusiato de sódio, o famoso Niprid. O Niprid é o primo do Trigil, tá? Qual é a diferença básica entre os dois? Como eu falei, o Trigil ele é mais venodilatador, ou seja, ele dilata a artéria? Dilata, mas ele é mais potente para dilatar veia. O Niprid não. Ele tanto é potente para dilatar veia quanto artéria. Por isso que ele tende a baixar a pressão mais rápido do que o Niprid. Perdão, o Niprid tende a baixar a pressão mais rápida do que o Trigil, né? Então, assim, lógico, quando que a gente vai evitar usar o Niprid? Paciente que tem insuficiência renal na gravidez, tá? Ele pode causar, assim como o Trigil, hipotensão severa, taquicardia reflexa. O que é taquicardia reflexa? Começa a baixar muito o fluxo sanguíneo e o coração tem que compensar. Então, nessa de coração compensar, uma das formas que o coração tem de aumentar a quantidade de sangue bombeado, aumentar a pressão, né? Melhorar o débito cardíaco, como? Né? A frequência cardíaca ela influencia de uma forma direta nisso, tá? Por isso que existe, né, uma coisa que os cardiologistas falam de evitar usar nitrato, por exemplo, monocordil, né, à noite, porque a tendência da noite é fazer o quê? A pressão já dá uma caída, o fluxo sanguíneo já dá uma caída, que é quando você relaxa, teu corpo já não está fazendo tanto esforço, já não requer tanto do seu coração. Então, o seu coração já tende a bater mais fraco um pouquinho, né, com menos força, porque você está no momento de relaxar. E aí você faz um medicamento que vai fazer vasodilatação, como, por exemplo, o monocordil, você vai ter taquicardia reflexa por conta disso. Por isso que o ideal, né, dessas medicações é não fazê-las à noite. Ou pelo menos que fazer no início da noite, que o último horário a se fazer, por exemplo, o monocordil, né, o comprimidinho, seja o quê? No máximo 18 horas. Esse é o ideal. Mas você pega várias prescrições pedindo para fazer monocordil 8 horas da noite, 10 horas da noite, e aí, às vezes, à noite, o paciente apresenta, né, a dor no peito, por quê? Porque baixou demais, às vezes, a pressão, o cara ficou tonto e tal, e é efeito reflexo do medicamento, porque o cara está fazendo um ataque cardíaco, e taquicardia com o paciente que é cardiopata é ruim, porque aumenta o quê? O consumo do próprio coração, né? Então, tem esses detalhes que a gente tem que ficar atento, tá? E quando que a gente usa o Niprid, né, na sala de hemodinâmica? Normalmente, a gente usa quando o médico está tendo uma dificuldade de estabelecer o fluxo da coronária. Então, a gente faz o Niprid dentro da coronária, né? Já vai direto na artéria, para fazer uma vasodilatação mais potente, né? Isso é ruim, que deixa o paciente com uma dor de cabeça do caramba depois, mas é necessário, né? E às vezes vai, aumenta, melhora o fluxo, tá? Lógico, sempre fazendo esses procedimentos de olho na pressão do paciente.
como eu falei, a gente tem a vantagem na sala de hemodinâmica de estar com a pressão o quê? Arterial média, uma pressão mais fidedigna, né? Então, falamos da heparina, da protamina, do tridil, da nitroglicerina. Ele age nos dois lugares. Tipo, o tridil ele age tanto na artéria quanto nos vasos, né? Dilatação, e o nitroprussiato de sódio é só artéria. Ele só age ali só para abrir logo na hora, logo para o médico agir. Na verdade, Arlen, o que acontece? A gente diz que o tridil, ele é 2:1. O que é 2:1? O tridil, né? Ele é 2 vezes mais veia e 1 vez mais artéria. Ou seja, ele é mais potente para a veia do que para a artéria. O niprid, não. O niprid, a gente fala que ele é 1:1. O mesmo tanto que ele abre de artéria é o mesmo tanto que ele abre a veia. Por isso que ele faz uma hipotensão mais rápido. Por isso que ele tende a ter um efeito, né, hipotensor mais forte, mais rápido. Porque ele abre os dois no mesmo sentido. Como o tridil ele abre mais veia do que artéria, a gente percebe que essa hipotensão, esse controle da pressão arterial para baixo, no tridil é mais lento. Né? Então, no niprid, ele age a veia? Age também, só que na mesma proporção. Então, a gente tem essa impressão de que ele age mais potente na artéria, mas, na verdade, a gente fala que ele é 1:1. Quando o tridil, ele é 2:1, 2 vezes mais veia e 1 vez mais artéria. Por que a gente, né, por exemplo, usa tridil na IC, mas vai evitar usar niprid na IC? Porque na insuficiência cardíaca, eu preciso fazer o quê? Eu dilato a veia para chegar um pouco menos de sangue, diminuir o que a gente chama de pré-carga do lado direito, para não sobrecarregar o pulmão, não sobrecarregar o lado esquerdo. Eu dilato a veia para poder chegar um pouco menos de sangue. Se eu chegar num paciente com IC e fizer niprid e dilatar tudo, esse cara choca. Ou seja, eu não vou ter tempo, não vou ter um time para fazer a dosagem, para titular melhor ali o niprid. Já o tridil, não. Eu consigo dosar, consigo fazer a titulação mais tranquila justamente por conta dessa questão. Tá? Por isso que o niprid é um hipotensor mais potente do que o tridil. Ele regaça tudo da mesma potência. O tridil, não. O tridil, ele regaça mais veia do que artéria. Beleza? Bom, vamos lá. Tá acabando, gente. Falta comportamento que faltava hoje. Uma outra droga que a gente usa bastante, né, é a etilefrina, também conhecida como Efortil, tá? O que essa droga ela faz? Ela aumenta a frequência cardíaca, ela aumenta o débito cardíaco, aumentando assim o volume de sangue injetado, né? Com isso ele aumenta a pressão. Então, geralmente, quando a gente tem um paciente que começa a fazer hipotensão na sala de hemodinâmica, tá? A gente tende a fazer uma solução de Efortil e vai administrando aos poucos para manter a pressão do paciente, né, mais próxima do normal possível. Tá? Então, a gente usa também o Efortil. Não é indicado em paciente, né, com arritmias, nem porque ele aumenta a frequência cardíaca, né? Também não é indicado em paciente que esteja com insuficiência cardíaca descompensada, nem hipertensa, né? Porque se ele aumenta a pressão, também não é indicada a utilização dessa medicação em pacientes hipertensos. Tá? Ela pode causar dor no peito, porque é um vasopressor, ele vai aumentar a frequência, se aumenta a frequência, aumenta o consumo do coração, então ele pode causar angina, tá? Pode causar palpitação. O que é palpitação? Palpitação é quando a gente tem um batimento descompassado, né? E aí a gente sente esse batimento batendo fora do ritmo, a gente sente aquele batimento diferente. Isso é palpitação. E pode causar por quê? Em função da arritmia que ele pode causar. Tá? Então a gente usa também o famoso etilefrina para poder aumentar a pressão do paciente quando ele está hipotenso na sala. Mas geralmente a gente não entra com nora, né? A gente
gente vai fazer noradrenalina se esse paciente for manter um dripping, mas se é uma hipotensão gerada de momento, porque em alguns casos, em algumas situações, quando você trata algumas artérias, pode acontecer uma hipotensão, como é uma coisa de momento, é pontual, a gente trata com a etilefrina, tá? O famoso Efortil. Tá? Uma outra droga que a gente usa bastante na sala de hemodinâmica é a adenosina. A gente costuma usar a adenosina normalmente como antiarrítmico, né? Principalmente o paciente está com um ataque supraventricular, batendo lá 170, 180, né? Não reverteu com manobra vagal, né? Enfim, a gente faz uma adenosina, que é aquela droga que a gente tem que avisar o paciente que vai dar um reset no coração dele. Ele vai tomar um susto, né? O coração dele está lá vindo a 170, 180, daqui a pouco você faz a droga, e o cara puxa o freio de mão, o coração do cara praticamente para e volta. Geralmente, principalmente quando o cara é idoso, toma aquele susto, né? Então tem que avisar o paciente que isso vai acontecer. Na sala de hemodinâmica, a gente usa bastante adenosina, mas é um outro efeito que a adenosina causa, que é a vasodilatação. Tá? Ela causa vasodilatação no coração. Então, o que a gente faz? Da mesma forma como o Nipride, quando o médico está tratando o vaso e o fluxo sanguíneo começa a diminuir em vez de melhorar, a gente usa a adenosina para quê? Fazer vasodilatação nas artérias coronárias e aí o fluxo se restabelecer, o fluxo melhorar. Tá? Então, normalmente, a gente usa adenosina na sala de hemodinâmica geralmente para isso, para fazer vasodilatação, né, durante uma angioplastia, por exemplo, onde o médico vê que o fluxo está diminuindo. Ele colocou o stent e aconteceu um efeito que a gente chama de slow flow. O que é isso? É slow de baixo, né, de devagar. Então, o fluxo que deveria fluir numa velocidade começa a fluir numa velocidade menor. A gente percebe, a impressão que dá é que o vaso, né, está fechando ou não abriu o que deveria. Então, a gente faz a adenosina para ajudar na abertura da dilatação desse vaso, na abertura desse vaso, e o fluxo sanguíneo fluir de uma maneira melhor. Né? Então, geralmente, na sala de hemodinâmica, a gente vai usar a adenosina em função do seu efeito vasodilatador. Beleza? Uma outra droga que a gente pode usar lá que a gente usa normalmente na sala, né, em outros lugares, é a adrenalina, tá? É um vasoconstrictor, tá? Uma ação cronotrópica e inotrópica, ou seja, ela tanto faz o coração bater um pouco mais rápido, quanto sobe a pressão. Tá? E a gente pode usar a adrenalina em duas situações. Né? Todo mundo me ouve? Eu acho que travou. Todo mundo me ouve? Todo mundo me escuta?